Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Hoje vamos falar sobre uma questão controversa: os atuais palestinos são descendentes dos filisteus da Bíblia? Quem foram os filisteus? Os filisteus eram um povo supostamente de origem indo-europeia que se estabeleceu na costa sul da Palestina no século XII a.C. Eles eram conhecidos por suas habilidades militares e por sua cultura distinta, que era diferente dos povos semitas que viviam na região. Acredita-se que os filisteus tenham se originado em Caftor, o nome hebraico para a ilha de Creta e toda a região do Mar Egeu. Por razões desconhecidas, migraram daquela região para a costa do Mediterrâneo, perto de Gaza. Por causa de sua história marítima, os filisteus são frequentemente associados com os povos do mar. A Bíblia registra que os filisteus tiveram contato tanto com Abraão quanto com Isaac em 2000 a.C. Depois do envolvimento de Isaac com os filisteus, eles são mencionados em seguida no livro de Êxodo logo depois que os israelitas cruzaram o Mar Vermelho. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Êxodo 13, 17. O caminho da terra dos filisteus refere-se a uma rota mais tarde conhecida como a Via Maris ou o Caminho do Mar, uma das três principais rotas de comércio na antiga Israel. Essa estrada costeira ligava o delta do Nilo a Canaã, Síria e além, até a região mesopotâmica do sudoeste da Ásia. Os filisteus eram conhecidos por seu uso inovador do ferro, o qual era superior ao bronze usado pelos israelitas para armas e implementos. Até mesmo no tempo de Saul, 1050 a 1010 a.C. Os israelitas foram forçados a confiar nos filisteus para afiar ou consertar suas ferramentas de ferro. 1 Samuel 13, 19 e 21. Com seus armamentos mais avançados e política militar agressiva, os filisteus continuamente frustraram o desenvolvimento de Israel como nação. Por quase 200 anos, os filisteus perseguiram e oprimiram os israelitas, muitas vezes invadindo o território de Israel. Os filhos de Israel simplesmente não conseguiam lidar com o esmagador poder militar dos filisteus. Isso só chegou ao fim quando Samuel e depois Davi, por meio da orientação de Deus, conseguiram derrotar os filisteus. No final, os filisteus foram assimilados pela cultura cananeia. Eles eventualmente desapareceram do registro bíblico e da história, deixando para trás o nome Palestina como um testemunho de sua existência. Quem são os atuais palestinos? Os palestinos são os árabes levantinos de religião cristã e muçulmana cujas famílias habitavam o atual território de Israel, a Cisjordânia e a faixa de Gaza antes de 1948. Seus antepassados foram parte do Império Otomano até a Primeira Guerra Mundial e do mandato britânico nas décadas posteriores. Hoje alguns vivem onde estavam as suas raízes familiares e outros estão espalhados por uma diáspora ao redor do mundo como imigrantes ou refugiados. Os palestinos cujas famílias conseguiram permanecer após a Guerra de 1948 no que hoje é Israel são chamados de árabes israelenses. Isto é, têm cidadania israelense. Majoritariamente muçulmanos sunitas, há minorias cristãs e drusa. Muitos reclamam de preconceito e demandam mais direitos dentro da sociedade israelense. A não ser pelos drusos, poucos servem nas forças armadas. Nos últimos anos, parecia haver uma clara maior integração dos árabes israelenses. Um partido árabe inclusive negocia a sua participação em uma coalizão de governo. Há grandes médicos, advogados e acadêmicos árabes com cidadania de Israel. Mas os recentes confrontos demonstraram que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Os palestinos atualmente estão divididos em três grupos. Os palestinos de Jerusalém são os cristãos e muçulmanos cujas famílias estavam na parte oriental quando esta foi conquistada por Israel na Guerra de 1967, unificando a cidade. Possuem direito à cidadania israelense, mas a maioria opta por não ter por ver como uma negação da identidade palestina e do sonho de Jerusalém Oriental ser a capital de uma futura Palestina independente. Os palestinos da Cisjordânia são aqueles cujas famílias já habitavam cidades deste território como Nablus, Belém, Ramala e Hebron ou foram forçadas a sair do que hoje é Israel em 1948. Vivem sob ocupação militar e civil israelense desde 1967, quando Israel conquistou o território anteriormente nas mãos da Jordânia.
possuem autonomia apenas em algumas áreas sob controle da autoridade palestina. A maior parte do território está nas mãos de Israel, que construiu dezenas de assentamentos, onde vivem centenas de milhares de colonos. Os palestinos são obrigados a passar por pontos de controle israelenses, além de estarem submetidos a uma série de restrições. Os palestinos residentes em Gaza são aqueles cujas famílias já habitavam o território ou foram forçadas a sair do que hoje é Israel em 1948. Viveram até 2005 sob ocupação israelense. Há quase 15 anos, vivem sob bloqueio marítimo, terrestre e aéreo de Israel e são governados pelo grupo terrorista Hamas. Há ainda os refugiados palestinos no Líbano, onde são tratados como segunda classe, na Síria e na Jordânia, e neste último, são cidadãos com todos os direitos. Muitos imigraram para os Estados Unidos e Chile. Os atuais palestinos são descendentes dos filisteus da Bíblia? No século XIX, alguns estudiosos começaram a argumentar que os atuais palestinos são descendentes dos filisteus. Eles apontam para semelhanças culturais entre os dois grupos, como a língua, a religião e as tradições. No entanto, outros estudiosos discordam dessa teoria. Eles argumentam que as semelhanças culturais entre os filisteus e os palestinos podem ser explicadas por outros fatores, como o contato entre os dois grupos ao longo da história. Se os filisteus forem mesmo de origem indo-europeia, não é possível que os atuais palestinos sejam seus descendentes, pois os mesmos são de origem árabe. Conclusão: não há uma resposta definitiva para a questão de saber se os atuais palestinos são descendentes dos filisteus da Bíblia. As evidências arqueológicas e históricas são ambíguas. No entanto, é possível que os dois grupos compartilhem um ancestral comum. Se isso for verdade, os filisteus teriam desempenhado um papel importante na formação do povo palestino. O que você acha? Os atuais palestinos são descendentes dos filisteus da Bíblia? Deixe seu comentário abaixo.